Palavra o senador José Agripino. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Janot, eu estou nessa casa há 4 mandatos. Já estive sentado na cadeira onde está agora o senador Garibaldi Alves, que é titular da infraestrutura, mas está no momento... Senador José Agripino, aqui eu sou suplente. Eu fui guindado à presidência por uma generosidade... Mas está exercendo a presidência com muita dignidade, senador Garibaldi. Eu já estive aí presidindo a CCJ e presidindo a sabatina de inúmeras autoridades, de ministros do Supremo, do STJ, de agências reguladoras. E eu posso prestar um testemunho. Ultimamente, nós temos assistido sabatinas longuíssimas. O doutor Fachin foi uma e a de Vossa Excelência outra. E isso é sinal dos tempos. Evidentemente que isso é sinal dos tempos, como aqui ficou muito bem salientado pela manifestação da senadora Ana Amélia e do vice-presidente da Casa, que toma a iniciativa de prorrogar a amplificação do que está ocorrendo aqui pela televisão, pela TV Senado, para que mais brasileiros tomem conhecimento daquilo que Vossa Excelência tem a dizer e daquilo que os senadores têm a dizer. Doutor Janot, a minha constatação é de que as longas audiências e essas sabatinas que estamos realizando com um número muito grande de inscritos e com um tempo de duração muito alto, são as circunstâncias que o país vive. O país vive hoje uma crise econômica singular, uma crise política singular e uma crise moral inédita. E nessa crise moral, a Procuradoria-Geral da República desempenha um protagonismo essencial. Não foi a Procuradoria-Geral da República quem criou os fatos que estão sendo investigados. Tudo nasceu do Paraná. Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, que mandou, por razões de fórum, algumas investigações para a PGR, que, com o auxílio da Polícia Federal, faz a sua obrigação institucional e remete para o Supremo Tribunal Federal aquilo que é da sua obrigação. As instituições do Brasil estão funcionando. Daí a conclusão que o senhor se referiu já 2 ou 3 vezes, dos 2 naviozinhos, o mexicano e o brasileiro. É porque as instituições do Brasil estão funcionando, graças a Deus. Nós não somos uma republiqueta, nós somos uma democracia que está se mostrando madura à altura das suas circunstâncias e dos seus desafios. Eu digo isso porque as circunstâncias que nós estamos vivendo têm levado à rua milhares de pessoas em centenas de cidades e estados do Brasil. Eu, pessoalmente, já estive em todas as manifestações, no meu estado ou aqui em Brasília. E, aliás, político tem a obrigação de estar na rua e de ouvir as pessoas, para sentir o sentimento das pessoas e ser instrumento democrático do sentimento das pessoas, que é o que eu, que sou presidente de um partido, tenho procurado fazer. Na democracia, quem ganha a eleição governa, quem perde a eleição tem a obrigação, não é por gosto, tem a obrigação de interpretar o sentimento da sociedade, fiscalizando, denunciando e cobrando. Foi por essa razão que 4 partidos de oposição entraram na PGR, através dos seus líderes, com uma ação interpelando fatos denunciados não por nós, pelo Tribunal de Contas da União, as pedaladas fiscais. Vossa Excelência já teve a oportunidade de se manifestar e dizer que as providências que lhe cabiam foram tomadas e o senhor parou naquilo que o ministro Teori Zavascki determinou ou decidiu. Muito bem. Lei existe para ser respeitada e a autoridade que manifesta a posição tem o direito de manifestar-se para ser respeitado. Se segue princípios constitucionais. Nós temos a obrigação, como partido de oposição, como senadores ou como políticos de oposição, de interpretar o sentimento da sociedade. Nas manifestações em que eu estive no meu estado, em Brasília, eu percebi claramente, doutor Janot, quais são as pessoas e as entidades que têm o respeito da sociedade, que está na rua, e quem é que é condenado pela sociedade que está na rua. E a nossa obrigação é ficar ao lado da sociedade, é prestigiar aqueles a quem a sociedade elege como seu legítimo representante, em quem confia
e a sociedade confia na Procuradoria-Geral da República, no seu titular, confia em Sérgio Moro, confia na Polícia Federal, confia no Supremo Tribunal Federal e exige de que a oposição se manifeste para ser a sua voz no Congresso Nacional ou nas instituições onde nós possamos chegar. E aí é onde eu entro. No Tribunal de Contas da União surgiu a demanda que nós já fizemos chegar à Procuradoria-Geral da República, respeitamos a decisão, mas há uma outra. O Tribunal Superior Eleitoral tem na sua composição alguns ministros do Supremo, um deles é o ministro Gilmar Mendes, que por um acaso, por uma coincidência, foi o relator das contas da presidente Dilma, candidata eleita à presidência da República. Sua Excelência apresentou o seu relatório, levantou algumas evidências, discutiu esse assunto durante um bom tempo e chegou a uma conclusão. Submeteu o seu voto ao seu relatório a votos e a matéria foi votada por unanimidade, aprovada com ressalvas. E Sua Excelência, o ministro Gilmar, não encerrou o processo, deixou em aberto por conta das ressalvas. O tempo passou e as evidências daquilo que as instituições vêm investigando, o juiz Sérgio Moro, do Paraná, na sua instância, Vossa Excelência na Procuradoria-Geral da República, na sua instância, a Polícia Federal, as delações ou colaboradores ou colaborações premiadas e o Supremo Tribunal Federal produziram um elenco de evidências que levou o ministro Gilmar Mendes a fazer um despacho muito recente, que acho que é nosso dever levantar nesta sessão o questionamento do ministro Gilmar, que objetiva uma coisa que o país precisa passar a limpo e que, claro, vai merecer a atenção de Vossa Excelência e para o qual eu peço atenção à leitura que vou fazer. Em despacho proferido no último dia 21 de agosto de 2015, nos autos da prestação de contas de Dilma Rousseff, que tramita perante o Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 976, dígito 13, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, vice-presidente do TSE, reconheceu a existência de fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei número 9.613 de 1998, e de falsidade ideológica eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral, na campanha da candidata Dilma Rousseff à presidência da República e determinou a investigação dos fatos à Procuradoria-Geral da República e sobre estes fatos é que eu quero me ater e perguntar a Vossa Excelência se já lhe chegou essa determinação do ministro Gilmar Mendes. Primeiro questionamento que faço. Diante dos elementos apresentados pelo ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência entende que deve ser realizada a investigação dos fatos criminosos por ele narrados, até porque os fatos que ele acolhe na sua manifestação são fatos que estão sendo investigados na Operação Lava Jato ou em sucedâneos. E ele os relata na manifestação que faz ao Tribunal Superior Eleitoral com a petição que encaminhou à Procuradoria-Geral da República. E, por último, Vossa Excelência reconhece que, na condição de candidata responsável pelas contas de sua campanha eleitoral, a presidente Dilma Rousseff deverá ser investigada sobre os fatos objeto da requisição do ministro Gilmar Mendes? A pergunta que faço é pelo fato do ministro Gilmar Mendes ser ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Teori Zavascki o é, ser do Tribunal Superior Eleitoral, ter interessado a Vossa Excelência uma manifestação, suponho eu, não conheço a manifestação na sua íntegra, substantiva na coleção de argumentos e que traduzem aquilo que é um anseio da sociedade, ver assuntos como estes esclarecidos para que quem tiver culpa no cartório, que pague a culpa no cartório. São os questionamentos que faço com a manifestação clara, quero deixar para o final, de respeito à atuação de Vossa Excelência, que tem sido um procurador-geral irrepreensível e que tem procurado, na minha opinião, dar à instituição que Vossa Excelência preside a visão do equilíbrio e da manutenção de uma situação de nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Trabalho com justiça, fazendo justiça a quem merece a justiça. Com a palavra o procurador Rodrigo Janot. Senador Zé Agripino, só uma correção. No que se refere à representação feita, essa de 26 de maio de 2015, o fato não foi submetido ao Supremo, ele está tramitando ainda na Procuradoria
o que eu expliquei foi que, como eram havia várias entendido as errado, pessoas... desculpe. Não, essa não chegou ao Supremo. Mesmo porque, eu não me recordo agora, mas parece que tem fatos de 2015. Então, não haveria fato agora, não no mandato anterior, mas no mandato em curso. Então, a investigação, ela segue no seu rumo natural. A questão do envio pelo ministro Gilmar Mendes dessa questão, dessa material, isso chegou ontem ou anteontem na Procuradoria. Eu não tive acesso ainda, não tive condição de ver o conteúdo, eu estava me preparando aqui para a sabatina, e assim que, enfim, vou examinar e vou dar o encaminhamento necessário à representação. Mas eu não posso lhe dizer porque eu realmente chegou ou ontem ou anteontem e eu não tive condição nem de ler a representação feita. E o procedimento será o normal, né, de uma investigação. Folgo em saber, doutor Janot, por duas coisas. Primeiro de tudo, ele havia entendido que o ministro Teori havia se manifestado mandando que não prosseguisse. Foi um outro caso, não, esse foi outro caso. Fico feliz pelo fato deste assunto ser objeto de investigação, que precisa ser para inocentar ou para aplicar as sanções da lei. Mas que seja investigado, que o assunto que é, inclusive, comentado nas ruas, que ele seja objeto de investigação para apreciação. E o segundo fato é a serenidade com que Vossa Excelência recebe a manifestação que já está na Procuradoria-Geral da República do ministro Gilmar Mendes, que evidentemente coleciona elementos que transitam por essas instâncias a que eu me referi. Fatos denunciados por delatores do ministro, no juiz Sérgio Moro, na Procuradoria-Geral da República, elementos da PF e elementos do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a sociedade espera e a isenção de Vossa Excelência na Procuradoria-Geral da República é um aval para que a sociedade possa continuar confiando na Procuradoria-Geral da República e no doutor Janot. Muito obrigado, senador.